Este trabalho será apresentado por Bruno e Vânia Marcos Início. Nós iremos falar sobre o trocador de calor com recirculação de ar, em que se trata de um trabalho de conclusão de curso apresentado por Matheus Leite Rodrigues à Universidade Federal do Rio Grande do Norte no curso de Engenharia Mecânica e apresentado no ano de 2019. Um trocador de calor ou permutador de calor é um dispositivo de transferência de calor de um meio para outro. Todos os trocadores de calor têm como principal objetivo o resfriamento ou aquecimento dos fluidos usando um sistema de promoção da troca térmica entre os fluidos. Essa transferência de calor de um meio para outro só é possível se existir uma diferença de temperatura entre eles. O processo de troca de calor entre os fluidos que estão em diferentes temperaturas acontece por várias aplicações da engenharia, tais como aquecimento, resfriamento, geração de energia e processos químicos. Foi proposto a construção e avaliação do desempenho de um trocador de calor com recirculação do tipo casco e tubo. O principal objetivo foi a análise de seus parâmetros termodinâmicos, tais como sua eficiência térmica, taxa de calor transferida e da efetividade, NTU. O sistema usa a água a baixa temperatura como fluido de refrigeração. Essa escolha se deu em virtude da simplicidade na aferição de suas propriedades térmicas, uma vez que seu uso já está documentado na literatura, além da facilidade de obtenção do fluido. Nas últimas décadas, o avanço tecnológico vem propiciando o aprimoramento industrial. Na área térmica, vê-se cada vez mais estudos voltados para o aumento da eficiência de sistemas de transferência de energia em forma de calor. Um dos equipamentos mais comuns para realizar essa transferência é o trocador de calor, um instrumento em que são inseridos dois fluidos a diferentes temperaturas, apresentando um contato direto ou não. Diversos são os métodos que vêm sendo utilizados e desenvolvidos para facilitar a análise dos trocadores de calor. Dentre os mais utilizados, podemos destacar a efetividade, que nós iremos falar. Este método estuda a razão entre a taxa de transferência de calor real e a taxa máxima possível. Este trabalho visa a construção de um trocador de calor do tipo casco e tubo com recirculação, por serem eles considerados mais versáteis, devido à fabricação, aos custos e ao desempenho térmico. Assim será feita a análise de seus parâmetros termodinâmicos, tais como a taxa de transferência de calor, ressaltando em análises gráficas a influência da recirculação. Trocador de calor. O trocador de calor é um dispositivo utilizado quando se deseja realizar troca térmica entre dois fluidos, em diferentes temperaturas e em diferentes fases, seja ela gasosa ou líquida, podendo ser usado, por exemplo, na produção de energia em processos químicos de aquecimento, resfriamento, entre outros. Os trocadores de calor mais conhecidos são aqueles em que os fluidos se encontram separados por uma parede por onde o calor é transferido, mas para cada aplicação existe um tipo eficiente de trocador de calor, como demonstrado na figura abaixo. Existe uma variedade na forma pela qual estes equipamentos são construídos, variando desde um simples tubo no interior de outro, até os condensadores e evaporadores de superfície complexa. Tem-se ainda trocadores do tipo tubulares, que são largamente utilizados devido à possibilidade de serem construídos com grandes superfícies de transferência de calor, porém em um volume relativamente pequeno. Além disso, há a possibilidade da fabricação com ligas metálicas resistentes à corrosão, que podem ser melhor adaptadas para o aquecimento, resfriamento, evaporação e condensação de diferentes fluidos. A projeção de um trocador de calor pode ser dividida em três partes principais, seja ela análise térmica, projeto mecânico base e projeto de fabricação. A análise térmica trata-se de uma etapa em que é feita a determinação
da área de troca térmica necessária para condições de temperaturas e escoamento de fluidos pré-definidos. Já o projeto mecânico base, esse passo corresponde à investigação das temperaturas, pressões de operação, propriedades corrosivas de um ou de ambos os fluidos, relação de troca de calor, tensões térmicas e expansões térmicas relativas. Já o projeto de fabricação é uma fase em que são identificadas as características físicas e as dimensões da unidade. Esta pode ser fabricada a baixo custo e os procedimentos da fabricação devem ser definidos. Os trocadores de calor são identificados como de contato direto ou de contato indireto. Nos trocadores de contato direto, os dois fluidos utilizados se misturam proporcionando, além da transferência de calor, transferência de massa. Um dos exemplos mais comuns desse tipo de trocador de calor são as torres de resfriamento, que está representado na figura ao lado. Os trocadores de calor de contato indireto, como representado ao lado, são os mais utilizados, pois existe um fluxo contínuo de calor no sentido oposto ao gradiente de temperatura, através de uma parede que os separa, assim não havendo mistura entre os fluidos. Seu processo consiste em um mediador, como demonstrado na figura abaixo, que realizará a troca térmica sem que haja o contato entre os dois fluidos. Um fator de extrema importância nesse tipo de trocador de calor é a escolha certa do coeficiente de troca térmica, que é representado pela letra K, tendo em vista que é através dele que se mede a eficiência na operação de transferência de calor. Esse fator indica o quanto de calor passa através da parede que separa os fluidos. Assim, quanto maior for o valor de K, melhor será a troca de calor de troca térmica. O coeficiente de temperatura depende de alguns fatores. São eles: viscosidade do líquido, forma, espessura e o material da divisão, presença dos contaminantes, queda de pressão das correntes. Usualmente, existem várias formas de arranjo de trocadores de calor: os de fluxo paralelo, os de contracorrente e os fluxos cruzados. Na figura abaixo, temos os trocadores de calor de tubos concêntricos de escoamento, paralelo na figura A, onde os fluidos entram pelo mesmo lado do trocador de calor e escoam paralelamente até o ponto de saída. Esse arranjo é o menos eficiente. Já na letra B, temos os trocadores de calor de tubos concêntricos de escoamento contracorrente, onde o sentido do fluxo de um dos fluidos é invertido. E, além disso, o trocador de calor contracorrente é mais comumente usado, pois apresenta uma maior eficiência de troca térmica entre os fluidos. Isso porque o gradiente de temperatura entre os fluidos na entrada e na saída do trocador são menores, e assim a troca de calor é mais homogênea ao longo de todo o trocador. A diferença operacional no que se refere à temperatura dos fluidos entre as configurações em paralelo e contracorrente pode ser observada na figura abaixo. Observe que nesses gráficos é possível notar que o escoamento em contracorrente, a diferença máxima de temperaturas é superior ao escoamento em paralelo. Logo, haverá uma maior taxa máxima de transferência de calor para o caso do trocador de calor com escoamento em contracorrente. O trocador de calor casco e tubo é muito utilizado em refinarias de petróleo e fábricas de produtos químicos. O seu sistema funciona da seguinte maneira: existe um feixe de tubos inseridos geralmente em uma concha cilíndrica. Há um fluido que passa pelo interior dos tubos e outro fluido que passa entre os tubos e o interior da concha. Abaixo temos exemplo de como ele é. A construção de um trocador de calor casco e tubo é a mais estudada, por ser a mais amplamente empregada na indústria. Por quê? Proporciona amplas relações entre área de troca térmica, permite a construção de diversos tamanhos, é mecanicamente resistente
as tensões originárias na fabricação, transporte e operação, possibilita uma limpeza do equipamento razoavelmente simples, pode-se substituir os componentes danificados com relativa facilidade. O trocador de calor casca e tubo resfriado a ar, representado na figura abaixo, trata-se de um tipo de trocador que é utilizado exclusivamente em operações de resfriamento de fluidos de processo, e o fluido que remove o calor é o ar. Ele é constituído de um feixe tubular por onde circula o fluido de processo. A circulação do ar que se dá externamente ao feixe poderá ser conseguida por meio de tiragem natural ou por ventiladores. Neste tipo de trocador de calor, é utilizado um ventilador para forçar o escoamento do ar a passar através das tubulações que levam o fluido a ser resfriado. Abaixo é destacada as vantagens e desvantagens de se utilizar um trocador de calor de casco e tubo resfriado a ar. Quais são as vantagens? Movimentar o ar frio, ao contrário de um com o escoamento induzido, que consome e, portanto, menos potência. Outra vantagem, a manutenção desse sistema e a limpeza do feixe conjunto de tubos é bem mais simples em relação aos trocadores de calor resfriado a água ou a outros fluidos. Já as desvantagens têm um alto investimento inicial, tanto em estrutura quanto ventilador. E outra desvantagem, não são recomendáveis para sistema de vácuo, pois fornecem elevadas perdas de carga. Trouxe uma tabela comparativa com as vantagens e desvantagens de alguns tipos de trocadores de calor, como os de casco e tubo, os de placas e os tubulares. Eu vou falar sobre o coeficiente global de transferência de calor. Geralmente, trocadores de calor envolvem dois fluidos separados por uma parede sólida. O calor primeiramente é transferido do fluido quente para a parede por meio da convecção, através da parede por condução e a partir da parede por convecção novamente. E caso ocorra alguma transferência de calor por radiação, essa transferência ela vai ser incluída no coeficiente de transferência de calor por convecção. Para cada um desses três modos de transferência de calor, existe um respectivo coeficiente, e ele é determinado de diferentes maneiras, em função do material condutor na condução, da natureza do escoamento na convecção e das condições do ambiente e da superfície da radiação. O parâmetro que reúne todos os conceitos é o coeficiente global de transferência de calor. E para isso é muito importante conhecer o conceito de resistência térmica e de sua compreensão para a análise de qualquer procedimento de transferência de calor. Além disso, a resistência térmica ela pode ser definida brevemente como a capacidade de um material de resistir à transferência de calor. E sendo assim, ela pode ser representada como a razão entre o potencial motriz e a correspondente taxa de transferência de calor. Para facilitar, podemos associar a resistência térmica de transferência de calor à resistência de um circuito elétrico, porque da mesma forma que uma resistência elétrica está associada à condução de eletricidade, uma resistência térmica pode ser associada à condução de calor, como vamos mostrar na figura seguinte. Nessa figura, a gente pode mostrar que a rede de resistência térmica de transferência de calor, como uma analogia a uma resistência elétrica. No primeiro tópico ali, a gente tem a taxa de transferência de calor, que ela é análoga à corrente elétrica, que está situado embaixo. Em cima o circuito térmico e embaixo o circuito elétrico. E essa imagem ela foi retirada do livro Segel, de 2008. E a partir da lei de Fourier, e assumindo como hipótese uma condução de calor em uma parede plana, com a condutividade térmica constante, pode ser considerada linear a variação de temperatura ao longo de uma placa. E com isso, a equação que representa a resistência térmica à condução pode ser representada na equação a seguir, que vai ser a variação da temperatura dividido pelo fluxo de calor, que é igual ao comprimento, que é o L, dividido pelo coeficiente de condução, o K, vezes a área, o A. E uma resistência térmica pode também ser associada à transferência de calor por convecção,
que é o fluxo de calor por convecção, que é igual ao coeficiente de convecção, o H, vezes a área A, vezes a temperatura de superfície, menos a temperatura da vizinhança, que seria o TS e o T infinito. A resistência térmica para a convecção, ela pode ser representada então como a resistência de convecção igual à variação da temperatura, a T superfície menos o T infinito dividido pelo fluxo de calor, igual a 1 dividido pelo coeficiente convectivo vezes a área. E a partir disso, após representar como calcula as resistências, tanto de condução quanto de convecção, a gente pode dizer que o circuito que foi apresentado anteriormente, este aqui, ele é um circuito em série. Nos trocadores de calor, é conveniente combinar todas as resistências térmicas no caminho do fluxo de calor, a partir do fluido quente para o fluido frio, em uma única resistência R, e expressar a taxa de transferência de calor entre os dois fluidos, como a equação que está representada abaixo, onde O é o coeficiente global da transferência de calor. Agora eu vou falar sobre o método de efetividade. Esse método ele é utilizado quando é necessário descobrir o desempenho da transferência de calor de um determinado trocador de calor e determinar se um trocador de calor disponível, se ele vai fazer o trabalho com uma das temperaturas de saída desconhecida. Esse método ele é baseado em um parâmetro adimensional, que é chamado de efetividade da transferência de calor, que vai ser apresentado por essa fórmula, que é a taxa de transferência de calor real dividido pela taxa de transferência de calor máxima possível. E com esse método, a gente pode estimar os valores a partir de um trocador de calor em arranjo contracorrente puro com comprimento infinito, que vai ser demonstrado por essa equação abaixo, em que o CQ ele é a capacidade térmica do fluido quente, o CF é a capacidade térmica do fluido frio, o T é a temperatura e na análise de trocadores de calor é conveniente também outra quantidade dimensional. E essa quantidade ela é chamada de... ela é representada por C, que é o C mínimo dividido pelo C máximo. Os cálculos que envolvam projetos de trocadores de calor normalmente implicam grupos de incógnitas adimensionais. Essa quantidade é chamada de número de unidades de transferência, que é o NTU, e é expresso como NTU. Para trocadores de calor de casco e tubo, como é aquele apresentado nesse trabalho, podemos correlacionar as grandezas das seguintes formas. A primeira é a efetividade e a segunda é o NTU. E este gráfico, que foi retirado do livro do Stengel e foi adaptado, ele apresenta a efetividade dos trocadores de calor, em que no eixo X temos o número de unidades de transferência, no NTU, e no eixo Y a efetividade, em porcentagem. E aqui podemos ver a análise do fluido do casco e do fluido do tubo. Agora eu vou falar sobre os materiais e métodos do projeto. O primeiro é a caixa de poliuretano, que é feita de MPU. Ela tinha como objetivo o isolamento do ar que passa pelo sistema. O próximo é o duto flexível, que ele foi utilizado para formar um caminho para que o ar saia resfriado e volte para o início do ciclo, formando assim uma linha de retorno. A próxima é a bomba e teve como objetivo impulsionar a água que sai a baixa vazão no reservatório para a serpentina de cobre. O próximo foi o ventilador em linha, que foi necessário porque por meio dele é possível forçar o ar a passar pela serpentina. O ar é impulsionado em outro ambiente para que seja possível a medição de perda de calor. O próximo foi o reservatório de água, que tinha 7 litros de capacidade, mas foi somente utilizado 5 litros com água e acrescentado 500 gramas de gelo para manter a água com uma temperatura média de 5,8 graus Celsius. O próximo foi a serpentina de cobre,
que ela foi responsável pela troca de calor, que resfria ou aquece o fluido, e ela foi utilizada para transportar água gelada. A próxima é a veneziana, com inclinação variável das lâminas, e ela possibilita a manutenção do controle do fluxo de saída ou entrada de ar no trocador de calor. A próxima foi a mangueira em conexões, para que fosse possível a interligação de reservatório de água com a caixa que contém a serpentina de cobre, proporcionando assim a passagem do fluido frio. E por último, temos o termopar, que ele foi utilizado para medição de temperatura dos fluidos. Bom, dando continuidade à nossa apresentação, vou estar tratando da metodologia dos testes realizados. O seguinte fluxograma foi montado para realizar a execução dos cálculos. Nele é possível observar a presença de um reservatório que contém água a temperatura ambiente e junto a ele uma mangueira que será responsável por levar essa água até uma bomba. Essa bomba, por sua vez, irá impulsionar o líquido para dentro da tubulação de cobre que está dentro de uma caixa de poliuretano. Essa caixa, junto com o ventilador, é responsável pela troca térmica que irá resfriar o ar. Inicialmente, foi medida a vazão na linha quente e na linha fria do sistema através de um anemômetro para vazão do ar, enquanto que para vazão de água foi usado um cálculo de volume por tempo. Além disso, ainda foi medida a temperatura do fluido quente e frio, tanto na entrada quanto na saída e ainda na linha de retorno, sem que houvesse resfriamento. Após realizar todos esses aferimentos, a água é resfriada e o sistema é colocado para funcionar. Já o cálculo da velocidade dos fluidos, uma vez que a gente já conhece o volume de ar e água que são necessários, é possível utilizar a vazão volumétrica para chegar nessas velocidades, de acordo com a seguinte fórmula. A velocidade do fluido vai ser igual à vazão de água dividido pela área da seção transversal, sendo que essa área é dada por π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4, como se trata de um tubo cilíndrico. Já o cálculo da vazão máxima pode ser feito através das seguintes equações. A vazão máxima vai ser a densidade do fluido vezes a sua velocidade vezes a área de contato. A densidade pode ser encontrada facilmente através de dados. A velocidade foi mostrada como calcular no tópico anterior e a área foi calculada já no início do experimento, obtendo um valor de 1,98 vezes 10 a menos 3 para a área da seção transversal da serpentina e 7,85 vezes 10 a menos 3 para a área da seção transversal de saída do ventilador. Já os calores transferidos podem ser obtidos de acordo com a seguinte fórmula. O calor transferido vai ser a vazão máxima vezes o calor específico, que vai multiplicar a temperatura de saída menos a temperatura de entrada. Isso a gente pode fazer tanto para o fluido frio quanto para o fluido quente. Já o cálculo do coeficiente global de transferência de calor foi utilizada a quantidade de calor que possui o menor valor de capacidade calorífica. De acordo com a forma apresentada anteriormente, a quantidade de calor da água vai ser sua vazão máxima vezes seu calor específico multiplicado pela temperatura que sai menos a que entra. E, junto a isso, a gente ainda tem a área de contato da serpentina com o fluido, que é dada por π vezes d vezes L. Ao manipular essas equações, a gente chega em uma única fórmula que é U igual a QF dividido por AS ΔT ml. Sobre o cálculo do NTU, o NTU é um método que é baseado em um parâmetro adimensional chamado de efetividade da transferência de calor, sendo esse a razão entre a taxa de calor real e a taxa máxima possível, de acordo com a seguinte fórmula. A configuração que mais se aproxima do modelo experimental é a configuração casco e tubo, com um passe no casco e vários passes no tubo. Bom, tratando dos resultados, a partir das medições de temperatura do trocador de calor, é possível elaborar uma tabela com a média dos dados. Vale ressaltar que as medições foram realizadas no início do funcionamento do trocador de calor e depois a cada 5 minutos durante um total de 20 minutos. Com esses dados em mãos, a gente pode agora elaborar gráficos que demonstram o comportamento da temperatura de acordo com o tempo.
Nesse primeiro gráfico de temperatura por tempo para entrada e saída do fluido frio, é possível notar que após 10 minutos a água tem a sua temperatura estabilizada e atingindo assim uma baixa temperatura sem formar condensado. Dessa forma, durante esse período, a troca de calor torna-se constante, sendo necessária a reposição de gelo para que não haja aumento na temperatura. Esse segundo gráfico trata da temperatura para entrada e saída do fluido quente. Através dele, é possível notar que o ar, diferentemente da água, perde menos calor com o passar do tempo devido à transferência menor do seu coeficiente. Contudo, ainda foi obtida uma temperatura diferencial de 3,6 graus Celsius. O resultado, porém, foi satisfatório por se tratar de um trocador de calor construído manualmente. Neste gráfico de temperatura por tempo para entrada e saída do fluido quente e do fluido de recirculação, a gente nota que houve uma diminuição da temperatura do ar de entrada ao retirar cada vez menos energia do fluido frio. Podemos ainda comprovar que a água fica cada vez mais fria com o passar do tempo até se estabilizar. A temperatura de saída da água tende a ser constante porque o sistema diminui a necessidade de retirar energia da água para realizar a troca de calor devido ao fluido de mistura estar cada vez mais frio. Dessa forma, temos um menor trabalho para que a temperatura do ar continue diminuindo. Já nesse gráfico é possível observar a relação entre os diferenciais de temperaturas. As temperaturas de mistura e do fluido quente de saída tendem a ficar cada vez mais próximas com o passar do tempo e com a distância percorrida pelo fluido. Já a superfície superior mostra a temperatura do ar sem mistura de recirculação, ou seja, o ar está entrando com temperatura constante, e a superfície inferior nos mostra o ar com os efeitos de recirculação. Com a definição desses dados, agora é possível calcular a vazão máxima e a capacidade térmica de acordo com a seguinte tabela. É encontrado que a vazão máxima da água é de 0,01068, enquanto que a do ar é de 0,0613. E a capacidade térmica da água é de 0,04464 e a do ar de 0,617. E a partir dessa tabela, nós obtemos os valores para eficiência, o cálculo do NTU e o coeficiente global, que são informados na seguinte tabela. A eficiência que foi encontrada é de 26%, o nosso NTU é de 0,3402, o coeficiente global é de 61 watts por metro quadrado Kelvin, a área de superfície 0,1995 metros quadrados, o calor transferido de 0,901 kW. A partir desses resultados encontrados, é possível compreender que o trocador de calor do tipo casco e tubo com recirculação de ar utilizando os fluidos ar e água resultou em uma baixa eficiência em relação aos trocadores industriais. Porém, esse resultado já era esperado e foi satisfatório, visto que o coeficiente global para um sistema semelhante é em torno de 30 a 60 watts por metro quadrado Kelvin, e que o trocador de calor era composto por materiais simples, de baixo custo e ambiente sem ar tratado. Bom, falando um pouco agora sobre as conclusões, foram encontradas algumas limitações nesse experimento. Uma delas é que o ar do ambiente não era tratado e a vazão do sistema era baixa, o que impediu uma maior efetividade do processo. Uma vez que o reservatório de água possuía ar em seu interior, a vazão apresentou variações, o que prejudicou as medições. A tomada de dados foi prejudicada, pois havia apenas um termopar para a realização das medidas de temperatura, pois o aparelho demorava a estabilizar ao entrar em contato com os fluidos. Através desses dados obtidos, é possível sugerir algumas melhorias, sendo elas a utilização de um reservatório com fluxo constante em uma bomba com maior potência, além de uma utilização de mais termopares para maior precisão da medição de temperatura, e para melhorar a transferência de calor, a gente ainda pode adicionar mais serpentinas de cobre com a inclusão de aletas, aumentando a área de contato dos fluidos. Assim, a gente conclui que, mesmo com as dificuldades, o objetivo foi alcançado, que era construir um trocador de calor com recirculação, com uma efetividade de 26%. Além disso, o coeficiente global de temperatura atingido se diz coerente com a literatura para um trocador deste tipo.